é, você que acompanha a programação do canal do ônibus, olha só que novidade bacana para você, principalmente você mulher, que muitas vezes no universo do ônibus não acompanha tão de perto porque acha a coisa um pouco masculinizada, tem muito homem realmente nesse universo, mas agora nós pensamos num programa 100% voltado para você mulher. E eu, claro, estou aqui no meio, né? E vou tentar entender um pouquinho mais desse universo. O programa chama Elas, que estão aqui do meu lado, e eu já vou apresentar. E ele, o ele sou eu. A história é a seguinte, eu tenho aqui do meu lado grandes executivas, profissionais, mães, namoradas, esposas, enfim. Vocês vão conhecer as personalidades que estão aqui do meu lado e a gente vai falar um pouquinho dessa semana, né? Estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher e vamos tentar entender se a mulher de fato conquistou novos espaços, qual que é a opinião dessas minhas amigas aqui a respeito da situação atual da mulher nos dias contemporâneos. Eu começo pelo meu lado direito, presença da Zezé, carinhosamente chamando de Zezé. A Maria José, ela é gestora da área da saúde. Tudo bem, Maria José? Boa noite, tudo bem você? Tudo jóia. Eu vou chamar de Zezé, tá? Pode chamar de Zezé. A informalidade tem que mandar. Pode chamar. Do meu lado, Elis Buzana, ela que é também gestora do mercado financeiro, também comanda uma equipe com muitas mulheres e também muitos homens. Tudo bem com você, Elis? Tudo jóia. Nós vamos entender também como é que é essa história de comandar mulheres e homens, se tem diferença, né, na hora de trazer essas equipes a uma boa performance. Designer de interiores, a Carol Xavier. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. Muito legal você estar aqui também. Obrigada. E a Camila, ela que é gestora também do mercado financeiro, uma executiva do mercado financeiro. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Então tá bom. Olha, o clima, a gente começa tudo tímido, assim, tudo tranquilo. Daqui a pouco eu quero ver, essa mulherada vai estar falando bastante. Mulher sempre fala, entendeu? Vocês estão muito quietas nesse começo. É timidez ou vocês estão meditando para falar as palavras mais bem escolhidas? Hein? Um pouquinho de tudo, eu diria. Um pouquinho de tudo, muito bem. Melhorou o universo da mulher? Vocês que são mulheres e convivem diariamente com os homens, nós homens estamos respeitando mais vocês? Quem começa falando? Zezé, pode começar. O que você acha? Eu acho que existe um respeito maior no mercado com relação às mulheres, mas ainda falta muito, porque nós não ganhamos o mesmo que os homens, nas mesmas funções, continuamos não ganhando. Ainda existe um preconceito, né? Com certeza. Uma discriminação. Mesmo em funções iguais, não se ganha o mesmo. A valorização do profissional não é igual. A valorização do homem acaba sendo maior do que a da mulher. Com certeza. Mas isso tem melhorado? A tendência, vocês acreditam que é realmente se igualar, eventualmente até superar, não sei? Ou vocês acham que não chega, existe um preconceito formado? Eu acredito que vá se equiparar em algumas funções, outras não, mas a tendência é melhorar, sim. Acho que já tem melhorado, né? A mulher, ela já conquistou muito o espaço dela. Né? Ela vivia sempre, era só a mulher dona de casa, a mulher que só podia ser mãe, cuidar da casa, cuidar do marido. Hoje em dia não, você vê mulheres sendo mães, donas de casa, executivas, empresárias, gestoras de negócios. Eu acho que ela está conquistando sim o espaço, mas ainda existe muito preconceito do homem nessa situação. Às vezes a mulher, ela acaba não sendo valorizada pelo que ela é internamente, né? Pelo profissionalismo dela, pela capacidade dela interna. E muitas vezes você é julgada porque, não, a mulher, ela conquistou esse espaço por ser mulher, porque ela precisou fazer alguma coisa com algum homem. Quer dizer, então, existe um preconceito. Ela usou do seu corpo, da sua beleza para chegar num posto. Ela usou de artimanhas femininas. Ela não seria capaz de chegar de uma ideologia por mérito próprio. Eu acho que ainda existe muito preconceito. Eu acho que em cima de tudo isso ainda existe uma cobrança muito maior. Parece que não é só o simples fato dela ser uma executiva, né? Ela tem que ser uma excelente executiva. Senão, só mais uma. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí sim ela vai ser mais desvalorizada. Assim, na época da minha avó, existia, pelo menos que eu sentia, eu era pequenininho, mas eu sentia assim, que ela foi preparada para ser mãe, né? A minha avó, ela trabalhou muito como costureira, ajudou a criar toda a família, as filhas, ela perdeu o marido muito cedo. Mas assim, a vocação original dela, que ela tinha sido criada pela minha bisavó, pela mãe dela,
era para ser mãe, para ser a dona de casa, era para cuidar dos filhos e fazer a coisa acontecer. Na época da minha mãe, isso já não acontecia tanto. A minha mãe também foi criada para ser mãe, mas na geração dela, muitas profissionais já também começavam a aparecer no mercado, mas eu acho que tinha muito essa diferença. Na minha época, na época da minha irmã, vamos colocar assim nessa escala feminina, o fato da mulher não trabalhar fora, dela se dedicar à casa e não, de repente, ter uma profissão, parece que inverteu. O fato dela não se dedicar a uma profissão também dela, muitas vezes é motivo até dela ser vista com menos importância na sociedade. Parece que a coisa que era exageradamente de um lado, ganhou esse outro lado. O que vocês acham? É isso mesmo? A sociedade, eles têm essa percepção? Tem machismo nisso? Como é que você vê? Ainda existe. Eu falo por mim mesma. Eu, com todos os afazeres profissionais que eu tenho, eu ainda chego em casa, tenho que dar atenção para os filhos, para as crianças. Tenho que cumprir com as minhas obrigações de mãe, de esposa. Então, por mais que o mundo fale muito aí, né, já da evolução feminina, o campo que ela ganhou, né? A igualdade, nós ainda estamos... Tem muito para evoluir. Tem muito ainda para evoluir, ainda estamos praticando. Acho que além de evoluir, tem que existir uma certa igualdade, que os homens não enxergam isso, né? Eles exigem tanto da gente, da figura feminina, mas quando a gente alcança esse ápice, vamos dizer assim, da perfeição, da mãe trabalhadora, sempre vai faltar alguma coisa. Você acha que o homem exige da mulher, mas ele não está preparado para ver a mulher chegando. Exatamente. Quando chega, ele fala, opa, peraí. Tem alguma coisa errada, está tomando o meu lugar. Exatamente, está tomando o meu lugar. Aí começa a surgir cobranças que às vezes não é tanto, né? Acho que tem, às vezes o homem não enxerga a mulher o que ela realmente deveria ser, sabe? Entendi. Acaba incomodando, né? Incomoda, tem muitos homens que acabam incomodando. Acho que assim... Vai de cada homem, né? Mas você ainda encontra muitos que vão olhar de uma forma negativa. Eu acho assim que o que acontece, a mulher com a evolução, igual você falou, hoje quando você encontra uma pessoa que fica em casa, você acha realmente estranho. Você acha que você desvaloriza o trabalho dela, sendo que ficar em casa é muito mais trabalhoso do que trabalhar fora. Exatamente. E os homens não veem esse trabalho mas o problema maior que eu acho que ainda nós continuamos acumulando funções, ou seja, nós temos que ser mães, mulheres, executivas, profissionais, tudo. Nós temos vários personagens, enquanto vocês não. Vocês desempenham 2 ou 3 no máximo. Entendi. Enquanto nós desempenhamos 5, 6, 7, 8. E qual o problema também, eu acho? A mulher tem que ser executiva, tem que ser a médica, a dentista, ela tem que ser a melhor. Não basta ser exercer a função dela. Ela tem que provar todo dia que ela é melhor. Porque, pelo simples fato dela ser mulher, ela tem que fazer isso, entendeu? Agora, vocês duas são gestoras, vocês comandam equipes, né? E vocês têm funcionários, colaboradores homens e colaboradoras mulheres. Existe diferença na performance? Agora, não olhando do ponto de vista da Zezé como também trabalhadora, da Ilícito como trabalhadora, mas como gestoras, como comandantes de equipes. Qual que é a diferença da performance do homem para a mulher, se a gente for generalizar? Claro que cada um tem a sua, né? Mas como é que vocês avaliariam isso? Olha, eu não levanto uma bandeira feminista, mas eu prefiro trabalhar com as mulheres. É mesmo? Eu sou perfeccionista, todo mundo sabe, né? No meu local de trabalho, né? Lógico. Mas as mulheres, elas são mais organizadas, elas são... Eu acho que já é nato, né? A gente já está no sangue, no gene, né, da mulher. Ser mais atenciosa, prestar atenção, ser mais organizada. Mais dócil no trato. Dócil, enfim, ela consegue também conquistar melhor a atenção, né? Então, eu prefiro trabalhar com as mulheres,
Agora tem as funções que cabe melhor ao homem, né? Então, Como assim? Vamos lá, quero entender, quero Vou passar a investigar bola mais pra você, isso. Zezé. Não, eu vou chegar na Zezé também, mas eu quero saber mais isso. Como é que é a função masculina? Porque sim, vocês estão colocando coisas, agora eu vou fazer o papel do outro lado. Vocês estão colocando o seguinte, a mulher desempenha muitos papéis, o homem cobra muito da mulher, a mulher muitas vezes ela tem que ser a melhor, quando ela chega perto do homem, né, em termos de um trabalho bem feito, bem realizado, de ganhar posições, o homem já se assusta. Mas quando a gente coloca, tem funções prioritariamente masculinas. A gente sabe que hoje em dia no mercado de trabalho, nós estamos no canal do ônibus, tem motorista de ônibus mulher, tem soldadora, né? Você vai numa Vale do Rio Doce, numa Petrobras, você vai encontrar lá nas frentes de trabalho soldadoras, por exemplo, mulheres que inclusive fazem o trabalho muito bem. Como é que você vê essa questão de repente, funções prioritariamente masculinas? Será que está mudando isso também? Tá, eu acho que hoje nós temos muito mais mulheres exercendo a função, né, de profissões que eram determinadas, né, para homem. E então, vice-versa. Nem tanto, Nem né? tanto. Não tem mulher. Olha, você que está me assistindo, homem, desculpa, pera lá. Você, homem, que está me assistindo em casa, baseado no que essas moças estão falando, você não precisa mais ajudar a lavar a louça, ajudar a botar a roupa lá. Você está vendo o que você está falando? Não achei esse ainda. Para a mulher é função lavar a roupa. Para o homem é uma obrigação do homem ajudar. Então, a sua colocação já é machista e não cabe aqui. Olha só, me chamando a atenção. Mas me diga uma coisa, eu não vou te poupar não, eu te perguntei. Você acha também como gestora que homens e mulheres têm diferença na performance? E se você pudesse, ela tomou partido, ela falou, olha, eu não quero ser da bandeira feminista, mas se for para escolher, eu ficaria com as mulheres. Você, como é que você avalia isso dos teus negócios? Eu, normalmente, no meu rol de trabalho, na minha área de trabalho, eu trabalho com mais mulheres, tá? Muito mais mulheres. Eu sinto falta de trabalhar com homens, tá? Porque eu acho que precisa existir uma mescla de homens e mulheres, porque eles se completam, ou seja, a sagacidade de um, sabe, a paciência de outro. E não que você vai encontrar isso, a paciência da mulher e a sagacidade no homem. Não é Pelo contrário, mas vai se completando. Eu sinto falta de trabalhar com homens. Eu conheço o teu negócio, sei que a tua empresa é bem equilibrada. Se a gente for fazer lá um balanço, o número de mulheres e o número de homens é relativamente proporcional. Vocês, como é que é essa relação de trabalhar com mulher e trabalhar com homem? Mulheres são mais competitivas? Homens assediam? Como é que é isso para vocês? Fala um pouquinho, Carol, e depois a Camila. No meu ramo, eu particularmente, eu dou preferência para trabalhar com mais quantidade de homens do que mulher. Por quê? Porque mulher é muito competitiva. Isso é fato, todas sabem. E o homem é mais tranquilo. Ele, não, beleza, tá tudo certo. E, além de tudo, é mais fácil de trabalhar, tem a cabeça mais aberta. Quando você fala uma determinada coisa para a mulher, na minha profissão, já acha que não. É muito dedo. Homem é mais tranquilão. Cliente que aparece lá, que quer decorar o apartamento, a casa, te procura. Geralmente é mais fácil você passar o teu conhecimento para o homem ou para a mulher? Como é que é isso na área de design de interiores? Com certeza para a mulher. Para a mulher é mais fácil ou mais difícil? Muito mais fácil. É mais fácil? Mais fácil. Mas para trabalhar é melhor trabalhar com os homens. Muito mais fácil trabalhar pra com carregar homens. um vaso, né? Depois eu que estou sendo machista. Eu quero levantar a bandeira feminista, mas para carregar um vaso, pendurar um quadro. Daqui a pouco você vai ter Amazonas trabalhando. Não, mas olha que para pendurar quadro também não dá, não, porque faz 200 furos, sube a parede. Aí entra a parte da mulher. A mulher, ela vai lá, ela mede, faz o equilíbrio do... Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com homem. Eu acho mais fácil. Você acha melhor trabalhar com homem também? Não que eu acho melhor, mas eu gosto de trabalhar com homem, porque eu acho que o homem ele é objetivo. Ele não fica enrolando para fazer, ele vai lá e já faz. Né? Então eu gosto de ter essa ligação. O homem é mais focado. Não, é que às vezes a mulher, você pergunta uma coisa, ela fica rodeando 30 vezes para chegar no que você quer. E às vezes, se você tenha, não sei, às vezes eu procuro às vezes querer resolver, não, é assim, assim, assado. Entendi.
Então aí você vai conversar com uma mulher, ela fica rodeando, enquanto se você for conversar com ela, fala, não, ó, então faz assim, assim, assado, tá resolvido. Tá. Ah, ok, terminou Mas o isso assunto. talvez não seja o perfil de todos, né? Não todos. Eu tô falando acho que eu não é gosto assim. também de Eu acho que trabalhar com existe- o homem. Existe o equilíbrio das Eu duas acho que tem partes. que ter Existe as gente du- focada dos dois Toda lados. exceção trabalhou Eu- com a Camila. Eu acho que sim. Não, eu Olha tô brincando. só. Eu acho que assim, por exemplo, eu tenho, Eu acho que tenho na assim, eu tô entendendo empresa o que alguns você tá homens falando, que eu ele é mais trabalho e que eu objetividade. gosto de lidar com eles. Entendi. Talvez se fosse uma mulher, não ia fluir o negócio, ia me atrapalhar. E assédio, gente? Tá, eu tô aqui do lado de 4 mulheres bonitas, aliás, estou muito à vontade, mas os maridos e namorados que não briguem comigo, mas respeitosamente falando, acontece muito assédio dentro das organizações de vocês, de repente vocês se vestem, se perfumam, se arrumam para trabalhar, tão focadas no dia a dia, no que vocês querem fazer, e de repente pinta lá um engraçadinho, seja um cliente ou um funcionário, alguma coisa, e passa um pouquinho. Porque para nós homens, né, eu não sei, eu também não sou o Brad Pitt, então não tenho esse problema, mas para nós homens o assédio é muito menor, né? Como é que é para vocês? Eu acho que também que hoje em dia existe uma confusão. Eu acho que o que as pessoas também, tudo é assédio agora. Eu acho que assim, a pessoa pode te elogiar, isso não é assédio. De uma forma Tá bacana, certo? educada e tranquila. Isso não é assédio. Agora, existe realmente pessoas que são mais incisivas, Sim. entendeu? Tanto homens como mulheres. Eu trabalhei já no setor bancário há muito tempo, então a visibilidade, você fica mais perto do público, as pessoas se afeiçoam a você, então existe uma mistura de sentimentos, acontece isso. Mas existe, sim. Tem pessoas que se utilizam. Eu não tive nenhum problema nesse sentido, mas tem pessoas que... Eu acredito que assédio seja o quê? A pessoa se utilizar da sua posição, do seu cargo, para, né, impetrar contra outro. Não como um elogio. Agora, que eu saiba, assim, pessoalmente, eu não tenha vivido, mas eu sei que tem sim. Elis, tem isso na tua organização? Você já sofreu esse tipo de coisa? Sofre? Como é que é a tua percepção a respeito disso? Existe, lógico. Eu acho que em todos os lugares existe. Você convive, né, constantemente com isso. Já aconteceu comigo, mas eu acho que você precisa sair com habilidade? ter um jogo de cintura para não perder o cliente ou não perder o colaborador. e ter habilidade para... Mas se precisar ter energia para resolver a questão, de repente um funcionário teu passa do ponto, ou de repente um cliente numa negociação solta uma brincadeira que não era legal naquela hora. Se passar determinado ponto, tem que agir mais forte, será? Eu acho que tem. Passar do ponto, eu acho que você precisa agir mais forte. Lógico que existem situações que isso fica um pouco complicado, Vocês viram né? aquele filme antiguinho da Demi Moore, que tinha aquela... Que acho que era o Michael Douglas, ela dava em cima do Michael Douglas, tinha toda uma história. Eu acho que você pode se posicionar sem você ser agressiva, sem você, né, ser... grossa, né? Áspera, né? E você consegue se posicionar. Isso já aconteceu comigo também. Tá. E eu consegui me posicionar tranquilamente. Com vocês, como é que vocês... O que vocês falam? Camila, o que você fala? Já sofreu assédio? Ela tá rindo, é tímida. Fala, Camila. Eu acho que assim, é uma situação complicada. Né? Acho que acontece, que nem a Elis mesmo falou, é uma situação que acontece, você tem que ter um jogo de cintura para sair, né, da saia justa. Da saia justa, da situação. Muitas vezes você tem que ser um pouco mais até grossa, porque senão Porque tem gente que não quer perceber, né? Você dá uma... Você vai brincando, você vai querendo colocar a situação, a pessoa não entende, você tem que ser mais incisiva. Ó, é assim e pronto. Eu não tô, né? Não tô aqui para ficar ouvindo gracinha. Que nem teve uma vez, eu lembro de uma situação de um superior que ele falou para mim que mulher não gostava de homem, que mulher gostava de dinheiro. Entendi. Aquela piada clássica. Quem gosta de homem são os gays. E aí mulher gosta de cartão de crédito. Isso é uma piada machista clássica. Exatamente. E eu falei pra ele, por mais que ele fosse meu superior, eu respondi pra ele, olha, só ser esse tipo de mulher que você tá acostumado a lidar. Eu gosto de dinheiro, mas eu gosto do meu, por isso que eu tô aqui trabalhando.
E ganho honestamente, ganho na minha profissão. Acho que assim, né? então tem horas que ele precisa escutar uma cortada, senão ele não vai saber se impor. Depois disso ele não vem falar mais nada. Se passa uma dessa, passa duas, passa três, é perigo a coisa degringolar. Eu acho que assim, se você dá abertura pro cara já começar dessa maneira, aí você perde a rédea da situação. Entendi. Carol. Acho que você tem que dar um corte, sim. Entendi. Carol. Bom, na minha situação, o local onde eu trabalho, como eu já falei também, eu trabalho mais com homens. Então, assim, existe intimidades, são colegas de trabalho, então existe intimidade de brincar, mas tudo com limite, respeitam, sabe? Você já sofreu assédio por parte de colega de trabalho? De colega, graças a Deus, não. São de todos, cliente? De cliente já. De fornecedor também? Fornecedor não, apenas de cliente. Tive uma situação muito constrangedora que, assim, às vezes eu tenho que acabar indo na casa do cliente. E lá, ele me pegou numa saia justa danada. Mas pegou as vias de fato ou foi só na... Não, mas veio com aquela conversinha. Às vezes eu falei, opa, peraí, eu vim aqui para fazer o meu trabalho e desculpa, eu tenho que ir embora. E saí, deixei realmente ele falando sozinho. Eu não voltei a atendê-lo. Acabou o negócio ali ou você passou para um colega ou acabou o negócio? Para mim acabou o negócio. Não voltei a fazer mais negócios com ele, porque eu vi que realmente a intenção dele não era fazer negócio. Você trabalha numa grande marca, né, bem conhecida, a gente não vai entrar em detalhes agora, e você lida bastante, diariamente com muita gente, né, muitos clientes. Eu não sei, eu acho que essa questão de assédio, ela é complicada, é mais uma fase. Eu tive só uma situação em que eu cedi o assédio. Como é que foi isso? Como é que foi? Olha lá, hein, olha, o momento da revelação aqui. Era um gerente de banco e estava casada até hoje. Casada até hoje com ele. Eu tenho 3 filhos. Mas olha, isso é um outro lado da história. Às vezes se o cara assediar direitinho, não foi assédio, foi uma conquista, né? Foi uma conquista, virou uma conquista. Isso. Tá vendo? Por isso que vale a pena a definição, não é a definição clássica, nada. Eu acho que realmente assédio é quando a pessoa ela se utiliza do cargo, se utiliza da função, do poder para conseguir algo, né? Eu acho que existe a diferença de um elogio, de uma, assim, até uma conquista, como foi no caso da Elis, tal, porque eu acho que assim, a pessoa ela força uma situação em detrimento do poder que ela tem. Mas o inverso, entendi. Isso realmente acontece, você tem razão, né? Muitas vezes o cara que é superior, que tem mais poder financeiro, tem um cargo mais importante. Um cliente mesmo, que ela falou, um fornecedor. Isso, um cliente que tem uma conta interessante, vai fazer uma compra grande na empresa dela. Às vezes, no meu caso, eles até, pelo fato, nossa, eu sou cliente, é uma compra alta, como assim você não vai mais na minha casa me atender? Pô, peraí, não é porque você tem dinheiro ou alguma coisa, eu sou obrigada. E o cara marca às 11 da noite, olha, vamos lá em casa às 11 da noite. Eu passei pra te pegar, não precisa ir com o seu carro. Entendi. Pô, peraí. Calma lá, né? Vamos devagar, Vamos devagar, né? Então, às vezes, tem que saber realmente sair dessa. O cara vai com uma Ferrari vermelha assim e fala, nossa, olha, não sei se vai dar para transportar os móveis, mas é o carro que eu tinha hoje. Mas o inverso também é verdadeiro. Eu também conheço vários casos de mulheres isso que eu ia chegar. que assediam os homens. É isso que eu ia chegar quando eu te interrompi. Vou organizar a questão e você já entra comentando, Elis. Mulheres usam também da beleza, do charme para alcançar posições que usam, mas vamos tentar melhorar a pergunta. Isso é uma tendência em crescimento ou vocês avaliam que esse tipo de coisa também está acabando? Como é que é essa história da mulher assediando para conquistar uma posição melhor? Mas acho que aí não é o que você está falando. Assédio eu acho que assédio é a palavra forte. Tá. Não, assédio, você está você assedia alguém para conquistar algo. Tá? Então. Agora você está falando de outra coisa, você está falando assim, de uma mulher bonita, que se utiliza da beleza, do charme que ela tem. Para abrir as portas. Para abrir as Beleza, portas, é Às vezes não é nem diferente. bonita, hein? Às vezes não é nem bonita. É aquela mulher dita mais fácil. Aquela mulher que para conversar, cria mais oportunidades. Para conversar, quando eu falo, não é para conversar, é normal. Mas ela dá mais espaços, ela dá mais oportunidades para o flerte, entendeu? Se o cara tiver realmente um pouquinho interessado, ela facilita toda a história. Como é que você vê isso, Elis? Eu acho que existe Muitas. Muito. Eu acho que a beleza, ela abre portas, sim. Tá?
Mas Comigo não tem aberto tantas, né? Você ri, né? Você é maldosa. Mas ela não mantém, né? Ela não exatamente. mantém a porta aberta, então... Ela é pontual. Então, quer dizer, de repente a mulher se usa da beleza pra, de repente, acha que está manipulando a situação, de repente tem lá o cara que se aproveita, então, daquele momento onde a mulher se expõe mais, mas não necessariamente aquilo vai ser uma recompensa duradoura. Quer dizer, daqui a pouco ela tinha um posto legal, ela dura 2, 3 meses naquele posto e está na rua. Exatamente, exatamente. Mas eu acho assim que é uma colocação que eu também não concordo. Porque hoje a gente não vive num mundo onde a beleza é o top. Ou seja, você tem que ser belo ou estar belo, entendeu? Existe uma cobrança tanto na parte feminina quanto na masculina. Verdade. Hoje você vê meninos, modelos, hoje você não vê meninos assim, fazendo o mesmo tipo de coisa que as mulheres, ou seja, com a beleza. Você está falando de procedimento estético, é isso? Não só o procedimento estético, apresentando-se pela beleza, não pelo conteúdo. Da mesma forma, há uns 20 anos atrás você não via essa preocupação com o belo do masculino. E hoje você vê. O menino se posta pela beleza e não pelo conteúdo, pela educação, pela cultura que ele tem, entendeu? Isso então, é ruim, né? Isso é ruim, tanto feminino quanto masculino. Isso é que não é duradouro. Você se apresenta, você pode até conseguir um cargo, mas você não se mantém. Vai chegar uma hora que você vai ter que mostrar realmente o que você é, né? Você não se mantém, né? Agora, a questão da vulgaridade, que talvez você tenha falado de algumas pessoas, isso também acontece, né? Acontece de pessoas serem da vulgaridade feminina quanto masculina também. Mas eu acho que ela não se mantém, nem pela beleza, nem pela vulgaridade. Teve caso no teu grupo, na tua organização, de alguma moça que de repente, sem citar nome, sem citar quando, mas teve alguma situação desse jeito? Você acompanhou, sabe o desfecho? Como é que foi isso? Sim, vários casos. Vários casos? Vários casos. E também tem masculino também. E geralmente o final não é feliz. Alguém roda nessa história, ou perde o emprego, ou... Assim, depende do momento, de com quem ela está. Entendi. E também existe masculino também, que eu sei que aconteceu também. E os homens? Os homens estão saindo mais da linha, né? Falamos muito da mulher, falamos agora dessa relação de ambiente de trabalho. Os homens estão mais mulherengos, na opinião de vocês? Olha, eu acho que hoje a situação está muito inversa. As mulheres estão mais ativas, mais atiradas. Muito mais atiradas. E isso está fazendo que os homens se sintam mais, sabe, não. Mais acuados. Mais acuados, sabe? Na balada você vai... pacote, ou, exatamente, quando você vai pra balada, não são mais os homens que chegam em você e tal. Hoje é a mulher, não. É aquele ali, não aquele... Virou uma bagunça, na verdade. E isso acaba denegrindo a imagem da mulher. E você preferia mais a história, o caso, o modelo clássico, o homem caçando a mulher mais na dela. Romance, né, gente? O que vocês acham? É isso aí? Bom, eu tô fora do mercado faz muito tempo. Eu tô casada há 19 anos e tô com a mesma pessoa há 30. Né? Mas você convive... Não, mas assim, eu tô brincando assim nesse sentido. Mas realmente, quando você não está atuando, eu vejo assim, amigas que estão separadas, no caso, tenho sobrinhas, né? Estão saindo, tenho filhas, paquerando, né? Tenho uma filha de 15 anos. Você vê que os assuntos são diferentes. Então, realmente, que você tem que começar a entender que existe uma mudança, né? É uma mudança do ficar, do estar, né? Eu acho que realmente tudo está muito mais fácil, muito mais acessível. As pessoas ficam com uma rapidez incrível. Então, talvez essa cobrança que a Carol esteja falando de, tá tudo bagunçado, mas eu acho que é reflexo da sociedade que está aí, entendeu? Em processo de mudança. Nós estamos em processo. Nós temos famílias diferentes, nós temos mãe com mãe, pai com pai, 2 pais e nenhuma mãe, entendeu? Então, é um processo, a sociedade, né, a situação real que nós estamos vivendo, ela é reflexo de toda essa mudança que está tendo. Sem dúvida. A gente vê, está passando, todo mundo aqui acompanha a televisão, mesmo que você goste ou não goste, eu pessoalmente não sou tão fã assim, mas passa o Big Brother. Big Brother é assunto, né? Todo começo de ano tem Big Brother, e por mais que a gente evite, não assista, você entra em qualquer página de um portal de internet, o nosso não, porque o nosso é voltado para o segmento de ônibus, mas se entrar num portal de internet, no UOL, no Terra, no IG, enfim, qualquer um deles, você vai encontrar lá, seguramente, informações sobre o que está acontecendo no Big Brother. E aí você começa a ver, eu que não assisto,
você começa a ver que tem muita coisa voltada à mulher com iniciativa. Fulana falou que está com vontade de ter relação. Fulana falou que vai sair, vai procurar. A mulher está muito mais ativa no processo. É o que ela falou. De repente, antigamente o homem era o grande agente da história, a mulher era um pouco mais a vítima, vamos colocar assim, ou a presa da história. Vocês percebem isso também ou não? O que você acha disso? Eu acho que é por aí mesmo. A mulher, ela tá mais... Atirada. Atirada. Eu Exatamente. acho que ela tá assumindo um pouco esse poder que ela tem, né? Sexo forte, não é mais o sexo frágil. Então, ela tá começando Mas será que essa imagem não vulgariza a mulher? Ela tá começando a confundir. Exatamente. Entendi. Eu acho que a gente está num processo, sabe? Eu acho que a gente está num processo de mudança. O que acontece? Mas acho que é nessa parte começa a confundir os valores da mulher. Mas tudo bem, entendeu? você pode até confundir, mas se você não passar por esse processo de mudança, você não vai ter uma lá na frente você não vai saber o que vai acontecer. Entendeu? Você tem que passar por várias etapas. Agora, eu não estou falando, a vulgaridade, seja ela masculina ou feminina, ela é ruim. Agora, você está falando do Big Brother, realmente existe uma vulgaridade, existe um excesso de exposição. Agora, as pessoas que vão lá e assistem. Não tenha dúvida. Então, Big elas Brother querem existe assistir. da audiência, Com lógico, certeza. lógico. E a audiência é muito alta. São 12 né? anos, Eu não né? sei. E aí, assim, eu não assisto porque eu não gosto, mas eu te confesso que eu me sinto tentado, sempre que a gente tem uma situação ali, entre aspas, né, os ratinhos ali no laboratório, quer dizer, aquela coisa enclausurada, todo mundo interagindo, se você acompanha 10 minutos daquela história, pega o gancho, depois no dia seguinte você lê uma Você notícia, vai de você entrou novo. na história. E aí você começa a querer saber um Curiosidade, pouquinho né? mais. Então, assim, independente da gente achar que é ótimo ou ruim, cada um tem sua opinião, que funciona, funciona. Aliás, publicitariamente, aquilo ali faz um dinheiro que é um negócio... Com É certeza. só a questão que ela está Mas falando. eu acho que voltando um pouquinho do assunto, eu acho que assim, eu acho que tudo tem seu limite. Eu não gosto dessa situação da mulher sendo ativa nesse tipo de relacionamento. Ou tão ativa, né? Tão Eu não ativa. acho. Eu acho que o homem ele tem que vir para conquistar. Né? Nesse momento, eu não, vamos dizer assim, eu não levanto a bandeira feminista. Tá. Né? Mas eu acho que assim, na vida profissional já não. A capacidade da mulher se igualar, né, ao mesmo profissional que é o homem, eu acho que isso é legal, acho que isso é positivo e vem acrescentar a mulher. Agora, não sei, na minha visão, esse negócio da mulher vir para cima do homem, da mulher vir se atirando para o homem, eu já vejo de uma forma negativa. A mulher conquistando o espaço dela dentro do ambiente profissional, acho legal. Agora, a mulher vindo para cima, fazendo o papel do homem num relacionamento, eu já não... Alguém vê não acho muito positivamente, legal. alguém vê um lado positivo nessa história da mulher tendo mais atitude ou tendo essa postura mais... Eu vejo positivamente. No relacionamento. Vejo, eu acredito assim. É igual a Camila está falando, existe o papel da mulher, existe o papel do homem. A mulher é submissa e o homem é ativo. A mulher é passiva e o homem é ativo. Então, eu acho que não existe, não deve existir isso. A mulher ela tem que... Não digo submissa, mas eu acho que assim, Não, mas tem o que eu tô ter falando aquela assim, troca de o que olhares, eu tô- mas tem que ser uma a coisa assim, conquista- não, mas eu tô falando insinuando, assim, não indo pra cima. Vulgar. Não, mas eu estou né? falando assim, a mesma coisa o homem, se ele for para cima de você, você também não vai gostar. Depende do Entendeu? jeito que vai, não vai Depende. gostar É isso que eu mesmo. estou falando. Existe a conquista, é a dois. Né? Agora, realmente, se a pessoa fica com 20 numa noite, independente de ser homem ou mulher, Aí já é vulgaridade. Aí já vira caso de saúde Entendeu? pública também, né? Mas é isso que está acontecendo. Agora, é isso que eu estou entendendo, que eu sei que a Camila está falando. Agora, eu estou falando, eu acho que a mulher tem que se posicionar, sabe? Ela não tem que ficar só esperando o homem vir atrás dela. Ela não tem que ser vulgar, ela não tem Mas que ficar aí com não, 10 à tem noite. jeito. Se Agora, eu estou você falando quer assim... Mas aí chamar você não atenção. pode deixar eu acho que não pode perder a Exatamente. perder a Não, feminilidade. eu acho que Feminilidade. Rolou Feminilidade. A mulher, ela, entendeu? se ela é bonita, ela tem um charme, são os jeitos de se envolver. Mas Aí, sim, acho que é o jeito certo da coisa. Mas é tudo bem, né? mas Não sei assim, se eu tô sendo entendi, eu existe entendi. algum- não tem, eu acho que a gente nós não devemos ter preconceito com nós mesmas. Se a Não, mulher mas- ela tem vontade de ficar com um homem, ela tem Mas que, já ela tem que ir à existem conquista N desse homem. situações. Se ela tem vontade de ter uma relação sexual, ela pode também ter Ah, uma não, relação não, sexual. mas- Não, mas Deixa eu dar- agora deixa eu- assim, peraí, A peraí, peraí. vulgaridade, ela não cabe em lugar nenhum, nem para mulher e nem para homem. Eu concordo, eu Entendo, consigo concordar entendo. com as duas. Eu vou dar agora uma opinião masculina aqui, e aí só posso dar a minha, porque não tem nenhum outro homem para me defender. Isso aqui tá uma covardia. 4 mulheres e um homem só. Quem bolou esse programa deve ter sido, olha, a gente acerta as contas. Mas a história é assim, eu consigo entender os dois lados. Eu acho interessante isso que você está falando, eu acho que a mulher tem vontade, ela tem o direito de tomar iniciativa, ela tem o direito de ser um pouco mais
Mas não dão a prerrogativa para a mulher tomar iniciativa, porque se ela toma iniciativa, ela é vulgar. Ela é vulgar. Mas aí que tá Entendeu? esse jeito Não. Mas eu entendo Mas também, só o jeito peraí. de você falar já crucifixa a mulher. Mas eu entendo o que ela falou também. Ela está falando o seguinte, que a mulher tem características naturais, que é, de repente, o charme, um olhar, uma coisa um pouquinho menos explícita, mais... Exatamente. Né? E que quando ela parte para cima... Não entendeu? fica vulgar. Ela acaba, de repente, menosprezando uma característica. O que você acha, Elis, dessa história toda? Eu acho Você também está casada há muito tempo. Tô fora do mercado. Está fora do mercado. Eu adorei esse termo, achei fantástico. Fora do mercado. Estamos Não, fora foi do outro mercado. termo que você usou. Qual que foi? Deixa eu aprender. Não, ela falou que estava fora do mercado. Fora do mercado, mercado. é isso mesmo. Eu acho que existe um percentual muito maior de mulheres que estão se deixando vulgarizar. Eu acho que existe um percentual muito grande. Eu acho que a conquista da mulher, eu acho que ela é válida, eu concordo. Eu não concordo com a atitude vulgar. Né? Está passando do ponto? Se a gente for sempre analisando coletivamente, Eu acho que geral. o percentual Meu ver, tem tá. aumentado. Eu Tá passando não do consigo ponto. mensurar se já passou do ponto. Mas o percentual Eu tem acho- aumentado. Eu acho que assim, quando você vai pra noite, quando você vai pra uma balada, lógico assim, a conquista ela é a dois. Eu conheci Com meu certeza. namorado numa casa noturna, numa balada. Então, assim, é lógico, a conquista foi a dois, num olhar, numa conversa, numa brincadeira. Eu acho que isso é válido, não só partiu dele, também partiu. Exatamente. Num olhar que eu dei pra ele, Claro. numa... É esse tipo né, de numa abertura. Teve um de uma- joguinho dos dois teve um lados, joguinho né? dos dois lados. Agora, o que eu acho que hoje em dia está acontecendo é que, assim, esse negócio de ter essa conquista da mulher, sabe, jogar um charme em cima do homem, isso está caindo. Você sai na noite e você vê a mulher puxando... Exatamente. Laçando. Ela chega, Passando, beijando, e você tá, E e você tá sai, com nem namorada, pergunta. ou você É o- não tá. É o nome. Barretos invertido. Quem conhece os rodeios de Barretos? Exatamente. Não tem Então, eu o pessoal acho que faz assim- laço. Até como agora tá invertendo. A mulherada que tá com o laço. na mão. Então, eu acho que Exatamente. assim, eu acho que talvez eu não consegui me expressar direito. Não é questão da mulher ser submissa. Eu acho que não. A mulher, ela tem que ir pra cima, ela vai conquistar. Exatamente. Mas não da Mas maneira o como está sendo jeito- feito. O negócio Sabe? tá- Uma tá coisa assim, descambando. extremamente vulgar, de chegar, puxar e vamos lá pro rally Vamos- rola, falando vamos pro português, rally rola. claro. Entendeu? Ou até mesmo hoje em dia você sai na noite com seu namorado, você já vê as mulheres caírem em cima do seu namorado. na cara dura. Entendeu? E não é assim num charme, não, é na. Descarado, É na sua ostensivo. frente. De querer mexer, de querer apertar, entendeu? Acho que aí esse tipo de Gente. coisa. É, eu por acho isso que que, a coisa tá forte, coisa tá- não tá- tá- eu acho que tá passando do limite. Muito. Eu acho que a mulher, ela perde com isso o respeito. Porque E a partir daí- do momento que ela faz isso com o homem, ela também dá abertura para ser feito isso com Exatamente. ela. E aí, como você tem muitas mulheres hoje em dia dando esse tipo de abertura para o homem, você acaba generalizando. Mas aí não vira reflexo do que a gente estava falando até um Aí tempo isso atrás? que volta, daí rebate no profissional dela, rebate no que ela é com a família. Pra mim, essa é a grande questão. Mas aí assim, a gente não estava falando que até um tempo atrás a mulher era reprimida, a mulher era, desde que eu comecei da minha avó, que foi criada para ser só dona de casa, mãe dos filhos, etc. De repente não tem aí no DNA, Elis, muita opressão e de repente no momento tem o grito de liberdade, liberou geral. queimam-se os sutiãs, faz todo aquele feminismo e isso vira uma... Tudo tem limite, inverte né? tudo. Tudo tem que ter limite. Tudo Não, tem eu sei, mas limite. não, será que não é reflexo de muita repressão de anos atrás? Pode ser. Ah, Eu acho que não. Eu acho que o mercado ele é bastante competitivo, tá? O público feminino e algumas mulheres, tá falando na área profissional, Tá. E algumas mulheres elas usam, né, algumas artimanhas para se qualificarem, se posicionarem melhor então, eu acho que nesse sentido, sim, tá? Eu acho que elas estão liberando Tá, geral. entendi, liberando literalmente. Geral. Entendi. Agora, na balada, na vida social, eu tô fora de mercado, né? Essa foi a frase, a Então citação. eu não vejo muito, mas eu ouço falar muito. Vamos falar de outro assunto então. Vamos dar sequência nesse Elas e Ele aqui que a gente está estreando aqui pelo canal do Ônibus.
nessa semana, que é a semana onde nós temos o Dia Internacional da Mulher, né? Celebrando um pouquinho do que é a mulher nos dias atuais e discutindo também o que tem de bom e o que tem de ruim. Mulher gasta muito dinheiro e gasta mal dinheiro. Como é que vocês avaliam isso, entendeu? Mulher apaixonada pelo cartão de crédito. Como é que está essa relação hoje em dia da mulher com dinheiro, com administração de recurso? Por que vocês compram tanta bolsa e tanto sapato que eu não consigo entender isso? Acho que os meus amigos, homens, também não conseguem entender isso. Vamos falar um pouco dessa parte mais séria e dessa parte mais lúdica. Como é que você avalia a relação das mulheres com dinheiro hoje, José? É complicado. É complicado. Uma palmatória aqui. É uma relação complicada, que nós vivemos numa sociedade bem consumista, né? Ou seja... Você é consumista? Eu sou Você consumista, todos nós somos a consumistas. mulher é mais consumista do que o homem, isso... Você é consumista? Muito. Mas assim... Mas é que ela tem muito mais coisas para consumir do que o homem. Calma, vamos chegar lá, completa. Então, Ótimo. essa questão, a mulher realmente assim, ou seja, nós temos, né, um complexo, é um mundo muito complexo, onde vocês não conseguem enxergar. Né? Nós precisaríamos de uma outra Acusação pessoa. gratuita. Ótima Acusação definição. gratuita, Vocês boa. não conseguem saber. O programa vai acabar mais cedo. Né? Vocês precisam saber que nós precisamos de... são futilidades para vocês, mas para nós não é, né? Ou seja, um sapato... Quantos pares de sapato você tem, Zezé? Não muitos, não. Não, dá uma ordem de grandeza. 30, 50, 300, 1000? Não tenho muitos mesmo. Acho que se eu tiver uns 20 sapatos. Uns 20 sapatos. Você, Isso. olha... Tá fora do padrão. Tá fora do padrão. Mas sabe por quê? Elis, Não, mas assim, você tem mais Não de dê 21. mau exemplo. Não. É porque... Você tem mais de 21, Elis? Eu tenho mais. Mais de 21. Tenho Tá, mais. não vamos entrar mais em detalhe. Se ela começar a ver isso, o Grimaldo, o marido dela, que é meu amigo também, daqui a pouco ele vai lá contar no armário e vai ver Mas que... assim, o que vocês têm que entender também é que normalmente as meninas não são casadas ainda, a Carol nem a Camila. Mas A Carol tem filho e não é casada, a Mas Camila não assim- tem filho, não é casada, vai casar logo, provavelmente. vai. Então, mas assim, nosso consumismo vai além da nossa pessoa. Nosso consumismo vai para os nossos filhos, para o nosso Exatamente. marido, para a mãe do nosso marido, É. para os pais do nosso marido, para a avó do nosso marido. ninguém enxerga entendeu? isso. Para o presente da menina, do vizinho. Exatamente. Então, nós fazemos toda a Vocês compra são da casa. solidários, vocês são Não, fraternos, compram nós para todo mundo. fazemos toda a compra da casa. Ah. Ou seja, normalmente, em 90%, eu acho, quem cuida da compra da casa, ou seja, de tudo para casa, é a mulher. limite do Por isso, cartão realmente, tem que ser você- maior. Você pensa Uma que- bolsa vale por 3 exemplo, mil reais? Vale se você tem isso para pagar. Se tem para pagar, não tem Se problema. você tem para pagar e você acha que não vai cabe fazer dentro falta, do seu não vai fazer bolso, falta. tudo bem. Sem entrar em mérito, se você tivesse 3 mil reais para dar numa bolsa, você daria? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Só ponto alto. Elis, a mulher está mais consumista, cada vez mais, isso tem cura? Onde está a vacina para a gente comprar? Não tem cura. Não tem. E por que Graças curar? a Mas eu acho que isso Por é que da curar? Não mulher. entendi. Por que curar? Por que curar? Tá bom assim? Uma né? mulher, quando ela, né, até existe uma brincadeira, né? O homem vai convidar uma mulher para sair, ele não entende o que significa convidar uma mulher para sair. Aproveite então esse momento, Explica. Camila, Vai lá, Camila. didática, por favor. Camila Então, vai assim, explicar a agora. partir do como- momento que você fala pra mulher, olha, vamos sair esta noite, Vamos. a mulher Todos vai querer os- fazer os o quesitos. pé, a mão, vai fazer depilação. Mas não vem feito já o pé e a mão? Não. E ela pode até usar um sapato fechado, mas o pé tem que Então ela estar vai feito. fazer, vai passar no salão para fazer O pé, a mão, depilação, vai fazer uma Cabelo. escova, vai arrumar o Porque cabelo. na gíria masculina a gente chama de funilaria e pintura, entendeu? Aí ela vai, dependendo, né, da situação, ela vai querer uma lingerie nova. Entendi. Aí ela vai Uma querer roupinha. uma roupa Uma nova. um perfume. Ou seja, essa brincadeira perfume nada é um cheiroso. investimento. É um É um investimento. investimento que vocês não dão Agora, valor. o homem, ele fala, vamos sair da noite. Ele chega do trabalho, toma um banho, coloca a roupa dele. Primeira massada A primeira que estiver lá no guarda-roupa. Exatamente. E vai lá buscar a mulher. É. Agora, você imagina se numa dessa ele ainda vai lá e cancela. Agora, Você veja imagina bem. o sacrifício da mulher Homens. pra se preparar pra tudo isso. Agora, chegar lá na Homens, não noite. cancelem de Agora, jeito nenhum, veja entendeu? bem, tudo isso que a Camila falou, ela tá linda, perfeita. Ah. Imagina se fosse ao contrário. Se ela tivesse com o cabelo detonado, a unha mal feita, aquela roupinha mais ou menos.
De que jeito, com que olhar você... Mas vocês estão distorcendo o ponto que eu coloquei. Eu falei assim do consumismo exagerado. Mas isso é uma situação de volta. produção, entendeu? Então, mas é que isso já volta para a mulher. Então, ela acaba gastando mais do que o homem. O homem vai lá e raspa o cabelo. Você fez raspa-cabelo e apontou pra mim? Assim, que coisa, eu não entendi isso. Vai lá, raspa o cabelo e tá pronto. A mulher não. Ela vai lá, faz a mecha, vai lá, corta as pontas, vai lá, faz a escova. Não, mas assim, o consumismo acaba sendo maior. Existe um consumismo exagerado. Realmente a mulher, ela gasta mais do que o homem mesmo. Mas ela gasta muito mais do que o homem. Não, mas você entendeu que nós colocamos que nós gastamos para todos. Né? Entendi esse ponto. Agora, existe realmente pessoas, indistintamente de ser feminino ou masculino, que gastam demasiadamente. Isso é uma compulsão, isso é Eu problema. conheço o marido de uma amiga minha, que assim, ele de repente, a gente tá junto, ele sai e tal, dá louca nele, vai lá e acaba. Detona. Entendeu? Fecha o olho e sai passando. Sai passando. Ele é assim. É estranho eu isso, né? Eu conheço também uma pessoa assim. É mesmo? Sim, tem mulheres. Só que eu também... o número de mulheres parece que é muito maior. Eu já vi algumas reportagens a respeito que o número de mulheres compulsivas é muito maior. No caso de consumo. E tem mais produto, mas existe né? Você vai numa loja de sapato masculino, hoje em dia tá até, acho que mudou, mas antigamente não tinha lojas tão assim de sapatos masculinos. Agora tem vários tipos. Hoje tem, né? Importados. Mas você vê o tamanho da loja de sapato masculino? Ela é menorzinha, ela é uma salsichinha lá no shopping center. Vamos pensar nas marcas clássicas. É isso, gente. Tem ali. Se você fizer a conta, você vai encontrar 50 pares de sapatos expostos. Você pode escolher 50 vai numa loja. Pretos, né? Vai, você que é de São Paulo aqui, vai em Moema. Entra ali no miolinho de Moema e começa a ver o tamanho das lojas de sapato feminino, para dar um exemplo. Vai no shopping, a quantidade de lojas de sapato e bolsa de mulheres. Vocês gastam mais, entendeu? Eles fazem mais porque vocês gastam mais. Aqui a gente já tem um exemplo. Eu tô com uma sandália laranja, ela tá de fitinhas. Ela de preta com lacinho atrás, ela de preta com vela na frente. O homem... Eu tô com um sapato que metade da produção que tá aqui atrás tem um sapato igual. Porque é assim que funciona, é assim que a banda toca. Olha, como eu trabalho com várias pessoas, atendo também muitos homens. Eu já fiz closet para homem que era mais de 300 sapatos. Mais de 300 e o rapaz escolhia assim, hoje eu vou usar esse. Casado, com filho, uma família linda. Tinha coleção de chapéu, coleção de ternos. Mas aí vai cair no que ela falou, isso aí é o bolso. Às vezes o cara tem um bolso bacana, ele gosta, ele curte. Nossa, e aí ficou maravilhoso. Eu com o canal do ônibus tenho a oportunidade de viajar o mundo. E você vai, por exemplo, você vai para Milão e você vê os homens em Milão. Você vê esse cuidado feminino, às vezes as mulheres não têm o cabelo tão cuidado, você percebe isso quando você anda nas ruas. Mas, por exemplo, o homem é extremamente mais bem vestido do que o homem de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito equivalente a Milão no que diz respeito à diversidade, a lugares bacanas, a lojas bacanas, enfim. Não é que falte informação, né? Não é que falte loja em São Paulo. E tem loja para todos os bolsos. O homem que quer se vestir bem não necessariamente precisa gastar horrores na Oscar Freire. Ele pode também se vestir bem em outros lugares, né? Claro que se tiver condição de fazer isso, vai no Oscar Freire e vai comprar coisa boa e bacana. Mas eu acho assim, culturalmente, o homem aqui, o homem latino, não tem tanto essa característica. É uma exceção esse closet que você está falando aí do cara. Mas a mulher é meio regra. As tuas amigas, as amigas de vocês, não compram muita roupa, não compram muito perfume, não compram joias ou bijuteria. Né? Joia não dá para comprar todo dia, acho que ninguém sai comprando aqui. Ninguém vai na Tiffany e fala, eu tô meio triste, vou dar uma detonada. Não faz isso. Mas bijuteria, acessório, né? Um colar. Com certeza. Isso então. E onde isso vai parar? De repente as contas da casa ficam todas para o homem, no sentido assim de ter aquele papel de mantenedor, de fazer, de reservar, ter uma reserva para comprar um outro imóvel, ou trocar o carro da família. Como é que é essa relação? Como é que vocês avaliam isso? Existe estudo que fala que da América Latina, ela é muito mais preocupada com a aparência, com a pessoa em si. Né? E quando você sai da América Latina, existe muita preocupação com o interior, com a casa, né? Então, eu acho que não dá para dizer América Latina, porque os americanos também são extremamente preocupados com... Não, mas a maioria das coisas que a gente consome aqui são feitas... que fala sobre isso, né? Até na hora, por exemplo, de empresas de cosméticos investir, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem aqueles
desodorizador de ambiente, né? Já teve algumas marcas que tirou isso do mercado porque o cliente, assim, a América, eles sentiram que, assim, isso eu fui atrás, por que não tem pra cá, né? E aí eles falaram que, assim, da América Latina, não existe muito essa preocupação com a residência, com a casa, né? É mais individualizado. É mais individual, é mais a preocupação pela pessoa em si. Como que eu vou estar? Se eu vou estar cheirosa, se eu vou estar bem maquiada. Agora, deixa eu ver essa ala aqui. Vocês são casadas, né? E são bem casadas há bons anos. Como é que é essa história? A mulher está mais livre, de repente, para fazer as suas compras individualizadas, de pensar nela? Você falou, tudo bem, tem esse lado da mulher fazer compras para a família. De repente, no Natal, é a mulher que vai atrás do presentinho para todo mundo, esse tipo de coisa. Mas tem ainda essa consciência de que o homem é o grande provedor, assim, é ao homem que cabe a função de garantir a alimentação, de garantir as condições básicas da casa, e a mulher pode, de repente, até pela história de ter tradicionalmente ganho um salário menor, pode ficar mais livre para fazer as suas comprinhas. Tem aquele homem que fala, não, o salário dela ela gasta com ela, mas deixa que as contas da casa pagam. Como é que vocês veem isso? Sei, eu acho que existem os dois ainda. Existem as duas maneiras de se agir. No meu caso, nós temos conta conjunta, as dívidas conjuntas, tudo é conjunto, ou seja, o que é vira um bolo trabalho, só. O que eu trabalho, o que ele trabalha, nós juntamos tudo. E tudo nós vira pagamos, um bolo só e dali vocês pagam tudo nós junto. pagamos tudo. E funciona assim? Tem funcionado? Funciona às vezes não funciona, lógico, entendeu? Lógico, como tem... tudo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, tem que recomeçar a partir do zero de novo. E assim, mas existe uma liberdade, tanto para mim quanto para ele. Agora, existem pessoas que individualizam, eles segmentam. A mulher cuida de uma coisa, eu tenho amigos que dividem assim, o valor, cada um paga uma coisa. Tem pessoas também que assim, a mulher ganha um valor muito menor, então fica essa questão assim, mas no nosso caso não. Em casa, o que nós ganhamos é junto e é dividido. Vira um bolo só. É uma boa, de repente, uma boa filosofia. E quando a mulher ganha mais, Elis, como é que faz? Olha, Elis, você está ganhando mais? Eu coloquei essa questão, não sei. Não é o meu caso ainda. Mas como é que você vê essa organização? Você acha que a mulher tem realmente essa liberdade de fazer suas compras pessoais e o homem, claro que pode fazer as compras pessoais, mas ele acaba também tendo mais esse dever oculto aí, meio velado, de ser o grande mantenedor da ordem, vamos dizer assim? Olha, reservar um dinheiro para trocar o carro, para comprar um imóvel, fazer um parcelamento de algum bem mais durável, como é que é isso? Eu acho assim, quando a mulher ganha mais, eu acho que quando a mulher ganha mais, eu acho que existe uma grande tendência dela ser um pouco infeliz. É mesmo? Porque imagine você na sua família, você ganhando mais. Que vai restar dessa relação, você entendeu? Você acha que o homem se sente fragilizado? Onde ele vai se superar? Porque se ele não conseguiu superar nos ganhos, né? Então, cuidado com a casa, ele não vai conseguir. Que a mulher que ganha mais que o marido, eu acredito que ela existe falta, algo a completar. Eu acho que ela. Desculpa, acho que a responsabilidade eu acho que não é legal. Volta mais pra ela. Elis, mas peraí. É machismo isso que você está falando, entendeu? Não, ao contrário. Ao contrário. Não, mas eu acho que é sim, que eu concordo com eles. Eu acho que é machismo. O que acontece, está falando, eu também acho. Eu acho que quando a mulher normalmente ganha menos que o homem, normalmente, não existe problemas. Mas quando a mulher, eu sei que ela está querendo falar, quando a mulher ganha mais do que o homem, normalmente existem problemas. Poucos são os homens que aceitam essa sabem situação. A autoestima do cara já vai lá embaixo, entendeu? Para a mulher é fácil, agora para o homem não é aceitável isso. É isso que acho que a Alice querendo dizer, entendeu? A convivência vai trazer conflitos. A não ser que o cara seja muito alto astral, gente boa. E a mulher também entenda que ela, nesse momento, ela está ganhando mais, mas ela pode ser que vire isso daí. E às vezes não dá muito certo. Eu sei que existem casos assim. Que eu tenho uma amiga minha que o namorado terminou porque ela ganhava mais. O cara terminou o relacionamento por isso. Mas era porque a diferença social era muita? Não. A diferença, a classe social era igual, mas ela passou a um cargo melhor, começou a ganhar mais do que ele.
queria comprar um apartamento, ele não tinha condições ainda de comprar, ela foi lá, comprou um Por conta apartamento dela. como investimento, não foi nem para moradia, né? Foi como investimento e ele não aceitou essa situação. Ele falou que com ele não admite que a mulher que esteja do lado dele ganhe mais. Uma relação Do de que ele. Então ele ia ficar né? feliz se ela ganhasse, por exemplo, metade ou 10% do que ela ganhava, ele ia ficar Exato. mais confortável. É. Isso não é meio burro, gente? É burrice. Se a gente vai se juntar com alguém, vai se casar com alguém, você não quer que o sucesso da pessoa Mas existe seja o o maior preconceito. possível? Mas existe Existe, preconceito. Ou assim, eu quero todo Existe o sucesso dela até certo preconceito, ponto. mas existe o preconceito do homem em relação à mulher, mas existe também o preconceito em relação à sociedade ao homem também. É. Você vê muitas vezes mulheres que então estão em alguns cargos, ganham melhor, ou têm empresas, algumas, e o homem está um pouco assim, um pouquinho abaixo, assim, as pessoas ao redor têm um preconceito com relação a ele. Legal. Gente, nós estamos indo para a reta final aqui do nosso programa, né? E eu queria colocar 2 perguntas para que vocês agora terminassem, então, essa discussão aí sobre o papel da mulher. Eu queria perguntar a primeira coisa. Os homens estão mais sensíveis às mulheres hoje? Ou vocês não saberiam dizer? Ou acho que não, os homens pioraram? Né? Porque vocês estão colocando um monte de questões aqui, da mulher que consome, da mulher que também toca a sua casa, da mulher que tem que ir bem no trabalho, né? Da mulher que vai à luta e que também paquera, etc. O homem está mais sensível à questão da mulher hoje? Ou vocês acham que o homem continua olhando para os seus próprios botões, como tradicionalmente fez? Saía para caçar e voltava arrastando ali? Como é que é isso? Pode começar, Camila, vai. Dúvida. Eu acho que assim, não existe uma regra. Eu acho Não que dá vai para de cada- generalizar isso daí. É. Eu acho que vai de Carol. cada um. Também acho que não existe uma regra, não. Tem homem sensível e tem homem nada sensível. Tem homem Não, que é. não compreende, não consegue entender. Ah. Muito fechado ainda, tem que Eu acho, evoluir um pouco. eu vou fazer uma colocação. Eu acho que é muita razão, às vezes. Ah. E eles deixam um pouco a emoção. Entendi. Eu acho assim que uma coisa que a gente não colocou, mas assim, que eu acho que ainda existe muito, é assim, a própria criação dos homens continua sendo machista. E quem cria os homens são as mulheres. Exatamente. Olha só que Entendeu? legal isso aí, hein? Então, eu acredito que as mães continuam pecando na criação e na diferenciação de criação das mulheres e dos homens. Enquanto continuar isso, nós vamos ter problemas. Você percebe que o nosso bate-papo aqui, você vai falar também, mas você percebe o nosso bate-papo aqui. Vocês começaram falando, me corrija se eu estiver falando errado aqui, alguma besteira. Vocês começaram falando que realmente, poxa, as mulheres têm que buscar realmente mais espaço, que elas ainda não têm a mesma valorização profissional que os homens, e que, poxa vida, que as mulheres, enfim, sem querer ser feminista, como você usou, e defendendo a causa. Mas, de um certo ponto para cá, tem bastante preconceito também. Tem o preconceito, de repente, da mulher que a gente colocou aqui na discussão, né? O preconceito da mulher que ganha mais que o homem, o preconceito da mulher que vai à luta. No final das contas, a gente não tem um senso comum, assim, todos e todas, principalmente as mulheres que são mães e que criam os filhos, não é um senso comum ainda muito machista? Eu acho que existe nós vivemos numa sociedade latina e por si só ela já é machista. Ela é machista por ser latina. Entendeu? Porque, assim, Eu acho que não vai mudar tão cedo isso. Não, ela está em processo de mudança, gente. Será? Nós estamos num processo de mudança. É isso que eu estou falando para vocês. Quando a mulher se posiciona dessa forma vulgar, ou atirada, ou não vulgar, ou assim, indo para cima, é um processo de mudança que nós estamos vivenciando para chegar numa coisa melhor. Eu tenho certeza disso. Eu acho nós que vamos estar num processo, essa parte estamos da num mulher, processo de mas mudança. o homem eu acho que... Agora eu estou falando assim, existem homens que compartilham, né, a vida com a mulher, né? E existem homens que não compartilham. Ou seja, eu acho que a divisão é essa, compartilhar e não compartilhar. Quando você compartilha a vida com uma mulher, você sabe o quão difícil, sabe? É você trabalhar o dia inteiro, é você ter filhos para criar, é você ter filho está doente, você ter que estar trabalhando lá e não saber o que fazer, entendeu? Quando o seu companheiro, quando o seu marido, seu namorado é companheiro, ele quer compartilhar, isso independe. Entendeu? Entendi. Agora, a criação é muito importante. Então, nós mulheres temos que prestar atenção nisso. Entendi. Muito legal. Muito relativo, bacana. né? Fala, Elis, o que você pensa a esse respeito? Eu acho que o homem, ele está respeitando mais o papel da mulher Também no acho. mercado de trabalho, muito mais. E eu Nós acho... alcançamos vários postos que, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que em casa ainda o Pesado. homem
o homem ainda diferencia o papel da mulher, né? Que as responsabilidades dele é diferente das responsabilidades da mulher. Fazer a matrícula dos filhos é responsabilidade da mulher. Não importando o quanto ela trabalha o dia todo. Providenciar o jantar, se é fazer ou comprar da família, é responsabilidade da mulher. E tem um amigo meu, né, assim, distante, que às vezes ainda tem a capacidade de pedir, traz um copo de água para mim. Então. Isso é uma cena clássica, né? Traz uma cervejinha, uns amendoins, você vai começar o jogo. Ela tá lá se matando na cozinha e ele lá assistindo o jogo. Eu acho que em casa é uma cena distante, né? Cena distante, distantíssima. Eu falei, meu Deus, mas eu trabalhei o dia inteiro. Sua amiga fala isso, né? Minha amiga fala isso. Eu trabalhei o dia inteiro, aí eu tenho que fazer isso, e levar o copo de água na frente. Mas assim, ó, tem que falar assim. Pode levar e tacar também, né? Então a gente tem que prestar atenção, é o que eu estou falando. Então, a mesma criação, você tem menino e tem menina. Então, você tem que prestar atenção se você pede a mesma coisa para sua menina e para o seu menino. Entendeu? Então vamos lá, para a última pergunta que eu ia falar. Mas eu acho que é bem essa situação, acho que é compartilhar. É compartilhar a palavra. Não, o segredo é esse, o segredo é compartilhar, o segredo é o meio termo. Tanto no profissional como dentro de casa. Para a gente fechar esse primeiro programa de estreia aqui, é um bom momento para ser mulher hoje? Né? Se a gente for pegar a história toda, né? Nós estávamos pesquisando aqui antes de começar, lembrando de onde veio o Dia Internacional da Mulher, e a gente pensa naquela conquista, naquelas trabalhadoras daquela fábrica, quem tiver oportunidade, está na internet, pesquise, vai descobrir que lá em 1850, não tem a data precisa, 1857, um grupo de trabalhadoras buscando mais direitos, enfim, criou uma greve, e aí a história terminou extremamente trágica. Então, a gente passa por toda a história, o papel da mulher, às vezes, até em culturas modernas, fora aqui dessa parte mais latina, no Oriente Médio, a mulher ainda é vista em muitas culturas de uma forma não tão equiparada do homem. Não vamos também entrar nesse assunto agora plenamente, mas resumidamente, no dia a dia de vocês acham que é uma boa época para ser mulher, é uma boa época para vocês estarem vivas enquanto mulheres? Ou seria uma boa época para estar viva enquanto homem? Essa época não é uma época feminina, talvez um dia fique melhor. Eu acho que não, acho que é uma época maravilhosa para a mulher, ela tem muito mais liberdade, dependência, mais voz ativa para tudo, acho que agora é o momento. Agora é o momento. Mas eu acho que assim, é bom também ressaltar que a gente está em São Paulo. Sim. Né? Porque na hora que você começa a subir, você vai para a região norte, nordeste, infelizmente a realidade não. Acho que a hora que você sai de grandes centros e vai para outros lugares onde você tem, de repente, outro tipo de informação. Aqui a gente está muito cercado de informação, né? Qualquer pessoa numa cidade como São Paulo que cometa algum ato de barbaridade com a mulher, se a mulher for lá denunciar, enfim, aquilo vai ser noticiado, aquilo vai virar um negócio grande. Às vezes, no interior, se a mulher levanta um pouco mais o tom de voz ou reivindica alguma coisa que seja realmente... Né? Não é preconceito aqui de capital com o interior. Eu acho o interior muito melhor para morar por uma série de questões. Mas isso que você está falando acontece. Né? A gente pega até filmes da cinematografia brasileira que demonstram isso. A mulher do Nordeste, muitas vezes, ainda vista de uma forma... E até eu tive uma experiência que eu fui para uma determinada região. E aí, quando foram me encontrar, olharam e falaram... Primeiro estava escrito Senhora Camila. E aí eu cheguei, né? Eu ainda não sou uma senhora, né? Eu sou uma senhorita. E eles falaram, nossa, mas é você? Aí eu ainda brinquei. Falei, mas se você quiser eu posso ir embora, né? Não tem problema. Ele falou, não, é que a gente estava esperando uma senhora. Para começar, a gente já ficou assustado de vir uma mulher. Ainda vinha uma pessoa mais nova. Então, você já sente um preconceito logo na hora que você chega. Você fala, nossa... Por que não uma mulher? Claro. Então... É uma boa época para ser mulher, Elis? Eu acho que é uma ótima época para ser mulher. Tá? Esse momento, ele é propício para a mulher. Tá? É um momento que ela está se expondo, né, muito mais, ela está conquistando muito mais o espaço dela, e eu digo que se eu tivesse que nascer mais 1000 vezes, eu nasceria mulher. Idem. Maravilha, maravilha, maravilha.
E Zezé, o que você acha? Bom, eu já não acho. Acho que eu gostaria de ter nascido na época renascentista, porque era a época das mulheres opulentas. Se você trocando miúdos para quem não pegou o gancho. Antigamente, olhando nas pinturas antigas, as mulheres mais rechonchudinhas eram as mais desejadas. Hoje eu queria em dia, ter nascido nessa época, que não teria regime, academia, né? Podia Então, comer ou à seja, vontade. mas estou brincando porque existe uma cobrança estética muito grande hoje em dia, entendeu? Para os homens também, eu acho que você deve saber disso, mas Claro. para as mulheres, muito mais. As mulheres cobram das mulheres e os homens cobram das mulheres. A gente brinca assim, o homem está com o cabelo grisalho, está com os fios brancos. Ai, que charme que ele é. A mulher está com uns cabelos fios brancos. Olha como ela é relaxada. Cuidada. O homem tem barriguinha. Ai, mas ele é charmoso, ele tem barriguinha já. É sexy aquela barriguinha. É sexy. Ai, a mulher, nossa, mas como que ela tá acabada. Entendeu? Cuidado. Então, a sociedade, ela é cruel esteticamente com a cruel. mulher, sim. Entendeu? tem isso, é verdade. Então, mas assim, a época, estou brincando, mas assim, gosto da época que estou vivendo, mesmo porque eu não vivi em outras épocas. Claro. Acredito que, mas assim, através da história, né, a gente vê que tudo era muito difícil para a mulher e continua sendo, tá? Resumindo, é um eterno jogo de buscar mais posição, buscar ter uma interação social mais respeitável, né? Você falou de grandes distâncias, né, da questão da barbárie com as mulheres. Isso não é só no norte, no nordeste, no interior, claro, não. imagina. Você vê em São Paulo, nessa grande metrópole, que o índice de violência contra as mulheres é muito grande, terrível, entendeu? terrível. Então, isso é um preconceito, Claro. sabe? É o que o homem achar que pode mais que a mulher, né? A gente violência tem hoje, contra a mulher e assim, é muito grande. Eu vou dar minha opinião também. Eu acho que é um grande momento. Olha, a presidenta do Brasil, presidente ou presidenta do Brasil, uma mulher. A Petrobras, a maior empresa do país, acabou de ser assumida por uma mulher. Uma grande economia da Europa, provavelmente a última que vai ter problema para ruir, a Alemanha, é presidida por uma mulher. O Fundo Monetário Internacional está agora nas mãos de uma mulher. Ia para um homem, deu escândalo na história, foi parar nas mãos de uma mulher, né? E está sendo extremamente requisitado. A mulher, ela está conquistando, sim, o seu espaço, né? Acho que ela tá demonstrando as os seus eleições valores. brasileiras vão ser comandadas por uma mulher. Então, eu acho que é realmente uma boa época para ser mulher. Embora não seja mulher e não sofra as dificuldades, as mazelas que as mulheres sofrem no dia a dia, né? Não faço depilação, talvez até precisasse, né? Mas não faço depilação ainda. Mas eu acho que, no final das contas, é uma boa época, sim, para ser mulher, como é uma boa época para ser homem, a partir do momento que exista respeito. Eu acho que precisa existir o equilíbrio, né? Eu acho que o homem é importante, a mulher é importante, então, no relacionamento, um vai completar o outro. No trabalho, é importante o trabalho da mulher, porque ela vai ser, que nem a Elisa usou, ela é mais perfeccionista, então ela vai ser, talvez, dependendo da mulher, ela é mais organizada, né? Só que o homem também tem uma característica de ser muito objetivo, né? Então, acho que assim, um vai completando o trabalho do outro. Né? Então, acho que tanto o homem como a mulher são importantes dentro de uma sociedade. Não é só a bandeira mulher, nem só a bandeira do homem. Tem não, que ser os dois juntos, dois têm né? que um completa o outro, tanto na vida amorosa, é lógico que existem, né, as outras opções, mas acaba um completando o outro. Porque mesmo até em relações homossexuais, um faz o papel mais masculino e o outro vai fazer um papel sempre mais acaba feminino. polarizando a coisa. Então, assim, por mais que sejam duas mulheres ou dois homens, um vai ser mais afeminado e o outro vai ser mais masculino. Então, um Sempre acaba... um vai assumir uma postura, né? Então, um vai acabar completando o outro. E o segredo disso tudo é respeito. Gente, queria agradecer a você que acompanhou com a gente esse primeiro Elas e Ele aqui. Eu fui metralhado por essas mulheres. Até que vocês foram gentis, foram sutis, né? Eu imagino que em outras oportunidades, de repente, a hora que entrarmos em outros embates, né? Embate futebolístico, por exemplo, eu descobri que eu estou cercado por 4 corintianas, eu sou paulino aqui, e entre outras questões, eu acho que eu vou sofrer um pouquinho mais, e futuramente teremos outros homens também, não vai ser privilégio meu ficar aqui não, teremos outros homens também para poder
conduzir esse debate. Queria agradecer muito a vocês. Gostou de participar, Zezé? Gostei muito, gostei mesmo. Obrigada. Obrigado. Elis, gostou? Gostei, eu nem vi o tempo passar. É mesmo? E tem assunto aqui para horas e horas ainda. Isso é impressionante. Vai em qualquer, tá com dúvida disso, vai em qualquer salão de cabeleireiro e vê se encontra um salão de cabeleireiro mudo. Assim, não tem, blá, 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 blá. O que você achou? Gostou, Carol? Fantástico, acho que ainda tem muito assunto para render. Gostei bastante. Também acho. E você, Camila? Gostei, agradeço o convite, né? De participar. Maravilha. Ó, e é o seguinte, na próxima edição nós vamos estar falando sobre o papel das mulheres relacionadas com o transporte e com o ônibus, que é o nosso grande carro-chefe. Nós vamos trazer aqui grandes lideranças, mulheres, que têm um dia a dia muito linkado com o ônibus, né? Empresárias, motoristas. Nós vamos buscar, nossa equipe está indo buscar grandes representantes do cenário dos transportes coletivos para a gente entender um pouquinho como são essas mulheres empresárias, como são essas mulheres motoristas, cobradoras, fiscais, enfim, elas que estão fazendo também diferença em muitas posições que antes eram tradicionalmente ocupadas por homens, né? Quem acompanha o cenário dos ônibus, o cenário dos transportes, sempre percebeu famílias tradicionais, mas muita presença masculina. Hoje em dia a gente tem organizações onde as mulheres brilham e mostram seu espaço cada vez mais. Teremos algumas delas aqui na próxima edição desse programa para dar o depoimento, dizendo aquilo que está funcionando e naquilo que elas ainda podem fazer mais ou que elas gostariam que a sociedade colaborasse para que a gente tivesse, de fato, uma sociedade, um mercado do ônibus e, de uma forma geral, muito mais respeito e muito mais progresso para nós, todos seres humanos, homens ou mulheres. Muito obrigado pela sua companhia. A gente termina por aqui esse Elas e Ele. E olha, fica ligado que o canal do ônibus tem uma programação pensada, voltada para você que gosta de ônibus e gosta de informação, gosta de jornalismo, gosta de entretenimento. A gente se encontra na próxima. Até lá!